Imagine um mundo onde o ar vibra com segredos minúsculos. Um mundo que não precisa de rugidos distantes, nem de asas imensas para ser selvagem. Aqui o poder se esconde em corpos do tamanho de um dedo, em armaduras que brilham como metal vivo, em disfarces tão perfeitos que a própria floresta se engana. Esse é o mundo que existe logo abaixo do nosso olhar. Um mundo onde a beleza mata, onde a invisibilidade é a maior força, onde um corpo minúsculo pode explodir química letal ou se regenerar como se fosse imortal. Um mundo que não pede permissão para ser feroz. Ele simplesmente é. Feche os seus olhos por um segundo. Agora abra-os de novo. E agora veja, o extraordinário nunca mais será o mesmo. O que vem a seguir vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre a natureza. Essa aqui é a vespa, uma máquina de precisão voadora com corpo esguio e cintura fina como uma lâmina, capaz de distinguir-se das abelhas à primeira vista. Seu ferrão não é descartável, ela pode picar repetidamente, injetando veneno que causa dor lancinante e, em alguns casos, reações que colocam vidas em risco. Mas por trás dessa aparência ameaçadora, esconde-se uma das histórias mais fascinantes e brutais da natureza. As vespas pertencem ao mesmo grupo das abelhas e formigas, a ordem Hymenoptera, mas evoluíram para um caminho diferente, o da caça implacável. Enquanto as abelhas se tornaram vegetarianas peludas, as vespas permaneceram predadoras vorazes. Adultas bebem néctar para sobreviver, mas suas larvas exigem carne fresca, insetos vivos, paralisados, entregues como presas ainda pulsantes. Imagine,
milhares de lagartas, moscas, aranhas e até gafanhotos devorados por uma única colônia em uma temporada. Sem as vespas, pragas agrícolas explodiriam, devorando plantações inteiras. Elas são guardiãs invisíveis do equilíbrio ecológico. Tudo começa com uma rainha solitária na primavera. Após hibernar em um tronco oco ou sob casca de árvore, ela emerge faminta. Sozinha, mastiga madeira morta, mistura com saliva e cria uma polpa que endurece como papel. Ela caça incansavelmente, paralisa presas com picadas precisas no sistema nervoso e as carrega vivas para o ninho. Em semanas, as primeiras operárias nascem e assumem o controle, expandem o ninho, protegem a rainha, caçam mais presas. Uma colônia pode chegar a milhares de indivíduos, mas nem todas as vespas vivem em sociedade. Muitas são solitárias, verdadeiras caçadoras especialistas. A vespa caçadora de tarântulas, por exemplo, enfrenta aranhas gigantes várias vezes maiores que ela. Com um ferrão letal, paralisa a presa sem matá-la, arrasta o corpo pesado até um buraco no solo e deposita um ovo sobre ele. É um banquete prolongado, cruel e brilhante, uma estratégia evolutiva que garante sobrevivência em ambientes hostis. No final, as vespas não são vilãs nem heroínas. São predadoras perfeitas, arquitetas geniais, parasitas engenhosos e peças fundamentais da teia da vida. Elas nos lembram que a natureza é bela, brutal e cheia de mistérios, e que mesmo no nosso quintal há impérios inteiros operando em segredo, esperando apenas para serem descobertos. Essa aqui é o bicho-pau, um graveto que ganhou vida, pernas e antenas longas como galhos finos. À primeira vista, parece apenas mais um pedaço de madeira suspenso em uma árvore, mas é um inseto completo, mestre absoluto da invisibilidade na natureza. Seu corpo alongado, fino e segmentado imita perfeitamente troncos, ramos secos ou folhas murchas, com texturas que reproduzem casca, veias foliares e até marcas de mordida ou fungos. Quem diria que, escondido à vista de todos, vive um dos maiores insetos do planeta, capaz de ultrapassar 20 centímetros no Brasil e chegar a mais de 60 em espécies tropicais distantes?
Os bichos-pau pertencem à ordem Phasmatodea, com mais de 3.000 espécies conhecidas no mundo, cerca de 220 só no Brasil, concentradas principalmente na Mata Atlântica e na Amazônia. Eles são herbívoros exclusivos, mastigando folhas de goiabeiras, pitangueiras, araçás, eucaliptos e outras plantas comuns. Passam a maior parte da vida imóveis, balançando devagar como se o vento os movesse, uma dança sutil que engana olhos de pássaros, lagartos e primatas. Essa imobilidade adaptativa, combinada com a camuflagem perfeita, é sua principal arma. A maioria dos predadores simplesmente passa reto, vendo apenas vegetação. Tudo começa com um ovo minúsculo, muitas vezes lançado ao chão como uma semente. Algumas espécies jogam os ovos de longe, imitando cápsulas de plantas que caem. Outros os enterram ou grudam em folhas. Quando eclode, a ninfa já nasce parecendo um graveto miniatura. Elas mudam de pele várias vezes ao longo da vida, crescendo e refinando a camuflagem. Algumas até mudam de cor ligeiramente conforme as estações ou o ambiente, passando de verde fresco para marrom seco. Mas a defesa vai além da aparência. Se um predador agarra uma perna, o bicho-pau pratica autotomia. Solta a perna intencionalmente e foge mancando. E o mais impressionante, a perna perdida regenera na próxima muda, crescendo de novo completa. É uma estratégia comum em insetos, mas aqui parece mágica. Um animal que sacrifica parte do corpo para sobreviver e depois a reconstrói. Algumas espécies têm defesas extras, glândulas que liberam secreções químicas fedorentas ou irritantes, espinhos que se erguem quando ameaçadas, ou até asas escondidas que se abrem de repente em um flash de cores vibrantes para assustar o atacante. Muitas espécies reproduzem por partenogênese. As fêmeas produzem filhas clones sem precisar de machos. Em populações isoladas, colônias inteiras podem ser só fêmeas, perpetuando a linhagem por gerações. Outras mantêm sexos separados com machos raros e disputados. Os ovos de algumas espécies imitam sementes ou excrementos de insetos, enganando formigas que os carregam para o formigueiro, onde eclodem em segurança, longe de predadores. No final, o bicho-pau não é só um graveto vivo, é um exemplo vivo de como a evolução pode transformar um animal em parte da paisagem, invisível e resiliente. Ele nos lembra que a natureza esconde segredos em lugares óbvios e que às vezes o que parece inanimado está perfeitamente vivo, observando em silêncio. O que mais ele esconde? Fique ligado, porque o mundo dos insetos camuflados está cheio de surpresas.
Esse é o besouro bombardeiro, um besouro comum à primeira vista, com corpo negro ou metálico, pernas ágeis e antenas curtas, escondido sob pedras, folhas secas ou raízes de árvores. Mas quando ameaçado, ele se transforma em uma arma química viva. Do abdômen dispara um jato quente, corrosivo e fedorento, com um estalo audível que soa como um pequeno tiro. A temperatura chega perto de 100 graus Celsius, quente o suficiente para escaldar a pele de um predador ou queimar insetos menores. Quem diria que um inseto tão discreto carrega dentro de si um laboratório químico explosivo, capaz de repelir sapos, formigas, pássaros e até mamíferos curiosos? Os besouros bombardeiros pertencem à família Carabidae, subfamília Brachynae e tribos relacionadas com mais de 500 espécies espalhadas pelo mundo, exceto na Antártida. No Brasil, eles ocorrem em várias regiões, incluindo florestas úmidas, cerrados e áreas tropicais, com gêneros como braquinos presentes em habitats úmidos. São carnívoros, caçam insetos de corpo mole, larvas e pequenos artrópodes à noite, correndo rápido pelo solo como verdadeiros predadores terrestres. Algumas espécies miram com precisão impressionante, girando o corpo para atingir pernas, olhos ou boca do atacante. O jato pode ser contínuo, em pulsos rápidos ou até em névoa difusa, e o som de pop alerta outros predadores, ou simplesmente assusta. Testes mostram o quão eficaz é. Sapos tocam a língua e recuam imediatamente. Aves aprendem a evitá-los por semanas após uma experiência ruim. Em alguns casos, o spray é tão forte que mata insetos menores no contato. E o besouro não se queima. Suas glândulas são revestidas de materiais resistentes ao calor e à corrosão, uma adaptação evolutiva perfeita. A reação é tão rápida que ocorre em milissegundos, e algumas espécies pulsam o jato dezenas de vezes por segundo, como uma metralhadora química. Outras produzem espuma que cobre o corpo, criando uma barreira extra. Eles não desperdiçam munição, só misturam quando necessário, conservando os reagentes para múltiplas defesas. No ecossistema, ajudam a controlar populações de pragas no solo, enquanto sua química inspira estudos em biologia e engenharia, como criar sistemas de ejeção sem danificar o container. No Brasil e em outros lugares tropicais,
Eles se adaptam a chuvas sazonais, hibernando ou se enterrando em períodos secos. Mas desmatamento e perda de solo úmido ameaçam espécies locais, reduzindo esses pequenos canhões químicos da natureza. No final, o besouro bombardeiro não é só um inseto. É uma prova viva de que a evolução pode criar armas de precisão em escalas minúsculas, um tanque químico ambulante que explode fogo do próprio corpo sem se autodestruir. Ele nos lembra que sob pedras comuns há segredos explosivos esperando para serem descobertos. Esse é o louva-a-Deus orquídea, um ser que desafia a lógica da natureza. À primeira vista, uma flor delicada, pétalas suaves em tons de rosa, branco e lilás, balançando suavemente ao vento como se fosse parte de uma orquídea em plena floração. Mas não é flor, é um predador implacável, o louva-a-Deus Hymenopus coronatus, nativo das florestas tropicais úmidas do Sudeste Asiático, Malásia, Indonésia, sul da China e regiões vizinhas. Com pernas achatadas e lobuladas que imitam pétalas perfeitamente, corpo alongado e antenas franjadas, ele se funde ao ambiente floral de forma tão convincente que insetos polinizadores voam direto para ele, atraídos por uma ilusão que a evolução aperfeiçoou ao longo de milhões de anos. Quem diria que uma flor tão bela esconde patas raptoras afiadas, capazes de capturar presas maiores que ela mesma? Diferente de muitos louva-a-Deus que caçam ativamente ou se escondem nas sombras, o louva-a-Deus orquídea usa uma estratégia chamada mimetismo agressivo. As fêmeas adultas, maiores e mais vistosas, chegando a 6 a 7 centímetros de comprimento, não se camuflam para se esconder de predadores. Elas se destacam como uma flor atraente para atrair presas. Estudos de campo mostraram que insetos voam para elas mais frequentemente do que para flores reais próximas. Borboletas, abelhas, moscas e outros polinizadores pousam pensando encontrar néctar, e em frações de segundo, as patas dianteiras se fecham como uma armadilha de aço, com espinhos que perfuram e seguram firmemente. A mordida é poderosa, esmagando o exoesqueleto da vítima enquanto o louva-a-Deus consome vivo. É uma emboscada paciente. Ele permanece imóvel por horas, balançando levemente para imitar o movimento natural de pétalas ao vento.
Um truque engana tanto presas quanto predadores como pássaros e lagartos. Os machos contam uma história diferente. Menores com cerca de 2 a 3 centímetros, eles mantêm uma coloração mais verde e discreta, perfeita para a camuflagem verdadeira. Enquanto as fêmeas exibem cores vibrantes para caçar, os machos priorizam sobrevivência, evitam chamar atenção, movem-se rápido entre a vegetação e caçam presas menores. Essa diferença sexual extrema, fêmeas grandes e chamativas, machos pequenos e escondidos, é resultado da pressão evolutiva. As fêmeas precisam de energia para produzir ovos, então atraem mais presas. Os machos precisam sobreviver para encontrar parceiras e evitar serem comidos. O ciclo de vida começa com ovos depositados em uma ooteca, uma cápsula espumosa endurecida que a fêmea produz e fixa em galhos ou folhas. De lá eclodem ninfas minúsculas, já com traços florais, mas mais discretas nos primeiros estádios. Elas passam por várias mudas, refinando a aparência. As pernas se achatam mais, as cores se intensificam em tons rosa e branco, e o balanço se torna mais natural. Vivem de 5 a 9 meses no total, com fêmeas durando mais, especialmente em temperaturas mais baixas. São solitários e territoriais. Se dois se encontram, pode haver canibalismo, especialmente se a fêmea estiver faminta. Ninfa e adulto ajustam o balanço para imitar flores em movimento, e alguns observadores notam que eles dançam sutilmente para reforçar a ilusão. Não há veneno ou toxinas. A arma é pura precisão e engano. Na selva, eles ajudam a controlar populações de insetos polinizadores, mantendo o equilíbrio em ecossistemas ricos em flores. No final, o louva-a-Deus orquídea não é só um disfarce bonito, é uma obra-prima da evolução, uma flor viva que caça, uma predadora que engana com delicadeza, um inseto que transforma a camuflagem em atração fatal. Ele nos lembra que na natureza a beleza pode ser a maior armadilha e que entre pétalas reais pode haver olhos atentos esperando o próximo movimento. A natureza não para de surpreender. Inscreva-se agora, ative o sininho e curta se algum desses insetos te deixou arrepiado ou fascinado. Comente abaixo. Qual desses insetos você acha o mais impressionante e por quê? Ou qual inseto curioso você quer ver no próximo vídeo?